Gente, bom dia. Paz seja com todos, amém? Vamos dar início à nossa aula. Escola Bíblica. Vamos fazer a oração para iniciar? Amém? Viemos essa hora para a gente? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Agradecemos o teu nome, Senhor Deus, e agradecemos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, compartilhando a palavra do Senhor, ó Pai. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos dar entendimento, sabedoria divina, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ó Pai, para os nossos corações, através, Senhor Deus, da tua palavra, que é viva, Senhor Deus, que é eficaz, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma a direção de tudo que for falado aqui nesta manhã, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. O estudo eu estou ministrando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E a aula retrasada foi a pastora Elizabeth que iniciou para mim. Ela fez uma introdução do Sermão do Monte. E na aula passada, né, quem não veio, também não vai poder assistir porque não gravou, né? Se perderam. Posso falar isso, se perderam. Mas ainda dá tempo de recuperar. Amém? E nós falamos do capítulo 5, né, o Sermão do Monte, em Mateus. Né, pode abrir sua Bíblia. Nós estudamos domingo passado, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 4, não é isso, irmã? Foi até os que choram, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o Sermão da Montanha? Sermão do Monte, alguma observação? Porque nós falamos aqui no início, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse foi o nosso estudo da semana passada. Vocês viram que rendeu bastante, né? Rendeu bastante. A minha vontade era passar o Sermão do Monte todo, né? O Sermão da Montanha todo, porque é maravilhoso. E a palavra de Deus ela é maravilhosa. É Cristo nos ensinando, passando para nós, né, aquilo que realmente, aquilo que o Pai quer, a forma que o Pai quer que nós devemos nos comportar, né, nas situações, né, nas adversidades aqui no mundo. E qual é o nosso lugar como cristão aqui no mundo? Né, o que nós devemos fazer? E nessa introdução, nós passamos vendo Jesus, vou falar rapidinho, só para o pessoal que não vê, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e passou a ensiná-los, dizendo. Então, quando Cristo sobe no monte, por isso é o nome Sermão da Montanha, ele vê as multidões, né, você vê que eram vários grupos, né, várias pessoas, e ele subiu no monte, deve ter encostado em uma rocha, uma pedra lá, e os discípulos aproximando, ele começou a ensinar, né? É um ensinamento que nós falamos aqui domingo passado, gera até alguns questionamentos, né, algumas dúvidas, que algumas pessoas falam que o Sermão da Montanha não foi para multidões, foi para os discípulos, né, porque ele vendo os discípulos, ele passou a ensiná-los, e pegando por esse ponto de vista, né, quem tem esse ponto de vista, o Sermão do Monte é só para os discípulos, eu não acho que a pessoa está totalmente errada, não. Eu sei que a palavra de Deus é para todas as pessoas, para toda a humanidade. Ela veio para salvar, Cristo veio para libertar toda a humanidade, que essa é a vontade de Deus. Mas quem vai realmente ouvir a palavra de Deus, quem vai guardar e praticar, são os seus discípulos.
Cristo estava falando ali, todas as multidões estavam ouvindo a palavra. Mas quem estava realmente praticando é aquele que ama o Senhor e guarda essa palavra no coração. Né? Deu até exemplo que às vezes a gente prega na igreja, a pastora prega, o Edilson, a irmã, todo mundo prega aqui na igreja, dá a impressão que poucas as pessoas estão ouvindo. Na verdade, todos estão ouvindo, mas poucas estão absorvendo aquilo que está sendo ministrado. Vocês entenderam, amém? Algum comentário? Não? Então, Cristo, vendo os seus discípulos, passou a ensiná-los. E ele falou assim: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Resumindo a aula passada, o que seria uma pessoa pobre de espírito? Quem não veio aí quer comentar? Viviane, o que é uma pessoa pobre de espírito? As meninas? Edilson? Pobre de espírito é uma pessoa que não tem, totalmente não tem, né? Bota na vida, não tem misericórdia, ela não tem amor. Ela não tem amor pelas pessoas, não tem amor até totalmente por si mesmo. Então, assim, só se preocupa assim, totalmente com ela, com o seu eu, e não importando nem se seu próprio eu vai se multiplicar. Então, assim, se realmente, se você está falando exatamente isso, como que Cristo fala assim, bem-aventurado é mais do que feliz, feliz é aquele que é pobre de espírito, uma pessoa que é totalmente egoísta. É diferente. Então, assim, uma pessoa pobre de espírito, nós vemos um exemplo da nossa, lá em Lucas não direciona se é pobre espiritualmente ou financeiramente, materialmente falando. Lucas fala que é bem-aventurado os pobres. Quem quiser ler, está em Lucas 6, capítulo 6, versículo 20 e 23. Mas só que, o que nós podemos entender? Uma pessoa, materialmente falando, uma pessoa que não tem muitas condições, que depende, o que essa pessoa é? O que falaria que essa pessoa é bem-aventurada? Porque ela depende das outras pessoas para sobreviver. Como Mateus está direcionando o pobre de espírito, está direcionando para a área espiritual, por que a pessoa ela é bem-aventurada ao ser pobre de espírito? Não quer dizer que ela é pobre, afastada de Deus, está sem Deus, não. Quer dizer o seguinte, que ela não tem nada, ela é totalmente dependente de Deus. Ela precisa de Deus, ela reconhece que ela é dependente do Senhor. Então, bem-aventurado é aquele que depende do Senhor, aquele que sabe que sozinho não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, bem, é mais do que feliz, é aquele que depende de Deus. Essa é a realidade. Então, Cristo vem nos ensinar valores espirituais. Não quer dizer que é uma pessoa egoísta que só pensa nela própria, só no seu bem-estar, não. Quer dizer que ela sabe que sem Deus ela não é nada. Então ela é bem-aventurada. E a ordem das bem-aventuranças, estou falando rápido, se estiver embolando, vocês me falam. Porque o tempo que é 1 hora aqui é mais rápido do que a hora normal. É igual a hora de almoço, passa mais rápido do que a hora. Então, assim, é uma pessoa dependente de Deus. E as bem-aventuranças, irmãos, não é algo assim aleatório, que Cristo foi falando aleatoriamente, que vem na mente dele, não. É uma ordem perfeita. Porque bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, que é dependente de Deus. Depois fala aqui, ó, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Se bem-aventurado significa feliz, ou mais do que feliz, não é contraditório falar assim, mais do que feliz é aquele que chora, porque será consolado. Porque quem precisa de consolo é porque está em um momento de tristeza, de depressão, um momento difícil na vida, que precisa realmente de uma palavra, de um consolo. Então, como que é feliz uma pessoa que chora? E não é um choro de alegria. Difícil de entender, não é? Dá para provar. Eu não preciso dar essa coloquei aqui, mas essa parte que eu coloquei, mas é da forma, essa parte que o texto que você colocou, das bem-aventuranças para aqueles que são chamados de pobres de espírito, mas não considerar como hipótese. Assim, vou colocar as pessoas, né, humildes que não têm a sua
financeiramente ou financeiramente uma situação melhor, mas que sim, mesmo nas situações que eles se encontram, eles são assim ricos em ter o Espírito Santo que os fortalece, que nos dá sabedoria para poder enfrentar e reagir às situações. Então, aqui é o seguinte, tem que entender o seguinte, é exatamente a aula da Beth, a pastora Beth passou. As bem-aventuranças, irmãos, o Sermão do Monte, ele está nos ensinando valores eternos. Não são valores que o mundo valoriza, que o mundo quer. O mundo não quer uma pessoa que chora, né? As pessoas do mundo não querem uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa pobre, né? Então Deus está nos ensinando algo que vai acrescentar na nossa vida, que vai acrescentar no reino, é algo eterno. Então aqui, bem-aventurado os que choram. Então, se é feliz aquele que chora porque está triste, é difícil de entender. Só que é o seguinte, é o que está lá em Apocalipse que nós lemos na aula passada, que o Senhor, que Deus aí vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais morte. Então assim, por que é feliz uma pessoa que chora em um momento de tristeza? Porque aquele que depende do Senhor, que é pobre de espírito, que depende totalmente de Deus, no momento de tristeza, no momento de luto, no momento difícil da vida dela, ela é bem-aventurada, ela é feliz porque ela tem o Senhor para consolar. Então, bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. E serão consolados não é por uma pessoa qualquer, não é por um amigo qualquer, não, é pelo Senhor. Porque vai chegar um momento que você não vai chorar mais, porque não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, né? Igual nós comentamos na aula passada, o luto é algo, não é aquele momento ali que vai lá, bela pessoa, enterra e você fica uns dias de luto. Gente, é algo que não passa na nossa vida, né? A vida segue, né, para quem está aqui, e cada um vai se fazendo as suas coisas, mas nós perdemos aquelas pessoas que nós amamos, e isso nós nunca vamos esquecer. Nós nunca vamos deixar de sentir saudade daquelas pessoas aqui na terra. Mas o Senhor fala que não haverá mais luto, não haverá mais dor. Então, bem-aventurado aquele que depende de Deus totalmente, porque será consolado. E é um consolo eterno, é algo que não vai ficar cicatriz alguma dessa dor. Se alguém te magoou, se alguém te chateou, vai acabar, não vai ficar cicatriz alguma. Então, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém? O versículo 5. Esse foi o resumo da aula passada. Versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Por que bem-aventurado os mansos? Quem saberia me dar uma ideia, uma explicação aí? O que seria uma pessoa mansa? Por que bem-aventurado? Seguindo aquela ideia de que as bem-aventuranças não é algo assim aleatório, é uma sequência perfeita que o Senhor colocou. Ajuda aí, gente. Quem pode me explicar um pouco aí dos mansos? Acho que também tem pessoas que tem sabedoria de não agir, não sabe, na ansiedade, no nervosismo, colocar a sabedoria assim, a sabedoria que Deus, né, deu a ela, era agir sem. Você está falando assim, a pessoa pensar antes de tomar alguma ação, antes de responder a alguma situação, né? Parar, pensar um pouco, né? Ou quando vem aos problemas, ela tem a mansidão que, no caso, ela recebe aquele problema, ela para um pouquinho para analisar o problema e saber como reagir a ele. E não, às vezes, no caso da necessidade de fazer. Vou ler um pedacinho aqui, às vezes vai clarear um pouco. Bem-aventurado, as bem-aventuranças do manso. Em tempos de disputa, de fervilhamento de grupos que se
os que se levantavam entre os judeus para reconquistar a soberania política. Afirmar que felizes são os mansos ou não violentos é um desafio. Exaltar a calma, a mansidão, a serenidade em um contexto belicoso representava uma afronta, até mesmo a espécie de conformismo com as situações perante grupos radicais, com zelotes e com, por exemplo, abre para mim em Atos, capítulo 5. Então vamos lá, bem-aventurados os mansos. O Sermão da Montanha, aquela questão é o seguinte, é igual tem um pastor que fala, esqueci o nome do pastor, se é Paulo, ele fala assim, você tem que parar, se colocar naquele ambiente e meditar naquela situação. O que estava acontecendo no momento? Roma estava dominando sobre Israel. Então Roma estava oprimindo Israel. Não era isso? Então eles estavam passando por um momento difícil, eles estavam sendo dominados por uma outra nação. E os impostos estavam altos, os castigos, então estava tudo muito pesado para os judeus. E eles esperavam que viesse um Salvador, né? Porque a palavra prometia isso, né? A crença dos judeus prometia isso, Deus tinha prometido isso, que eu ia enviar um rei, um libertador, uma pessoa que iria libertar Israel. E eles esperavam uma pessoa que fosse libertar Israel de Roma. Só que, como nós já falamos, Cristo ele não tem assim aquele pensamento, Deus tem aquele pensamento, nossa, aqui do mundo, libertar das coisas do mundo aqui. São pensamentos eternos. A ação do Senhor Jesus na cruz, ele ter vindo aqui na terra, não foi só para libertar os judeus do domínio de Roma, mas foi para libertar a humanidade do pecado, da morte, nos oferecendo algo eterno. Então o que acontece? Os judeus esperavam uma pessoa que chegasse, às vezes num cavalo, com uma espada ou uma lança, né? Com aquela roupa, pronto para lutar, para vamos lutar, vamos guerrear, vamos, né, nos livrar de Roma. Aí chega Jesus e fala, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. É um discurso totalmente contraditório àquilo que eles precisavam, do que eles esperavam, né? Esperavam uma pessoa que queria lutar, não uma pessoa pelo menos igual a Davi. Davi que chegou, derrubou o gigante, lutou contra não sei quem, derrubou mais não sei quem, ou Josué que lutou para conquistar a terra, não é isso? E aí chega Jesus e fala, não, você tem que ser calmo, né? Isso aí é tudo assim, contrário do que os judeus estavam precisando. Então assim, se você for pensar no momento, era um desafio enorme para uma pessoa chegar pregando uma palavra dessa. Israel estava assim, agitado, né? Querendo libertação, querendo salvação. O exemplo disso é Moisés, né? O próprio Senhor Jesus falou que o Arão era mais manso que ele. Né? Manso. Verdade. Ela pegar aquele povo lá, não se fosse, verdade, tudo que passou, meu irmão. E tanto é que o falou que o povo que estava acompanhando ele queria desafiar para guerrear sem que Moisés não era no momento. Eu nunca falei com Moisés para Moisés chegar e parar para o povo ir, e mesmo assim o povo foi teimoso e foi. Quer dizer, não estava aguentando mais a terra, não é aquela tranquilidade, era um preparo. Uns entenderam e os outros não. Só que pelas consequências de terem sido ousados com tanta água, acabaram morrendo, achando que Deus estava com eles. Então, aí, esperando que chegasse aquela pessoa que fosse lutar a favor do povo, aí Jesus fala, bem-aventurado os mansos. Vamos lá, lê para mim Atos 5, versículo 36 e 37. É isso mesmo? Porque antes desses dias se levantou Teudas, ensinando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois dela,
levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram cegos. Vou ler mais um pouco. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Por que eu peguei esse exemplo aqui? Porque naquela época, isso aqui é um pouco depois, né, do sermão, mas naquela época, eles tinham vários grupos de pessoas que se levantavam como rebeldes, né, para poder agitar a população, para poder lutar contra os domínios. Levantavam grupos de pessoas que vinham com uma doutrina diferente, e aqui a pessoa fala o seguinte: se esses apóstolos, eles pregam algo que vem de Deus, não adianta vocês lutarem contra eles, porque vocês não estão lutando contra Deus. Se for algo do homem, vai acabar, mas se for algo de Deus, vocês vão continuar lutando contra Deus, não vai acabar, porque essa obra não vai acabar. E a obra acabou? Não, continua até hoje. Então várias pessoas levantavam para agitar a nação, né, para ir contra os governantes, contra os reis, para poder. Então, assim, o povo estava agitado. Aí Cristo chega anunciando: bem-aventurado os mansos. Difícil isso, não é? Por que é bem-aventurado os mansos? Porque herdarão a terra. Tudo que Israel tinha vivido até aquele momento, até esse sermão do monte, Cristo falou ao contrário. Cristo falou ao contrário. Se você olhar lá em Josué, capítulo 12, abre para mim, só para a gente. Eu não vou ler tudo não, porque é grande, e vai ocupar muito tempo. Você pode deixar marcado? Josué 12. Olá, eu não sei se está no seu negócio aí, mas essa parte que você viu já, esse levantou-se Deus, esse Deus era o caso romano, não, né? Ele era. O Atos, capítulo 5, 36. Que antes desse dia levantou-se Deus, dizendo que se alguém a esse se ajuntou ao número dos 400. E isso aí eram pessoas que se levantavam, tipo assim, igual hoje, levanta uma pessoa falando: eu sou Jesus, eu sou o Messias, e vai várias pessoas seguindo aquela pessoa, entendeu? Levanta um outro profeta, um outro, aí quer dizer o seguinte: pode levantar o que for, mas a obra que é de Deus, essa não vai acabar, né? Veio um Cristo aí, não tem muito tempo, acabou. Entendeu? Levanta uma outra religião pregando um novo evangelho, sei lá, uma outra coisa, não vai permanecer, porque não é de Deus, é coisa do homem. Aquilo vai passar, né? Agora aquilo que é de Deus não vai passar, não vai acabar. É o que o cara fala, é que ele falou aqui. Então não fica lutando contra esses discípulos, não, porque se essa obra realmente é de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. Aqui, só vou ler os títulos. Só para vocês entenderem, é o capítulo 12, né, que eu falei. Os reis vencidos por Moisés. Aí vem uma sequência de batalhas que Moisés passou. Aí depois vem aqui, depois do versículo 6, tem um título: os reis vencidos por Josué. É uma sequência de batalhas que Josué lutou para quê? Para conquistar a terra prometida. Então, eles passaram por batalhas que foram fáceis de batalhar, mas passaram por umas que foram difíceis, mas a dificuldade veio a maior parte pela desobediência, né, a Deus, mas foram batalhas que várias pessoas morreram, né? Quem já viu esses filmes antigos, assim,
de luta, você vê que é uma covardia, assim, o exército um de frente para o outro, com lança, espada, é muito sangue frio, muita maldade, não é? Vocês assistiram o filme assim? Eu nem gosto muito de assistir por isso, jogando flecha e é umas mortes assim, pesadas. Então assim, para que o Israel pudesse conquistar a terra, eles passaram por muitas batalhas, né? Que está relatando aqui, deve ser umas 15 a 20 batalhas que eles lutaram para conquistar a terra. Então, para você ir no exército, para você lutar, você tem que ter muito sangue frio, você tem que estar determinado, né, focado ali no seu objetivo, né? Porque você está ali para lutar, você está ali para matar, né? Um exército de frente para o outro, está ali para matar. Você vai invadir uma cidade para tirar aquele povo dali, você vai matar às vezes crianças, idosos, mulher, homem, tudo. É assim que acontecia. E o sangue corria mesmo, descia mesmo, então era algo quente. Então uma pessoa que é mansa não ia se enquadrar, não ia se encaixar numa batalha dessa. Não é verdade? Então, para Israel conquistar a terra, eles não foram nada mansos. Eles partiram para a batalha mesmo, para a luta. Quer alguém falar alguma coisa? Mas para em relação à batalha que você está falando, cara, dessa forma da mansidão, uma pessoa não tem como ter, ele tem que ser usado. Mas se ele também não tiver, não for estratégia para poder mudar as batalhas com ninguém, ele não está estratégia por completo. Estratégia é diferente, porque quem monta a estratégia para o povo lá são os capitães. Antes de ir para a batalha, ele já tem a estratégia toda montada, né? Toda luta é assim, eles não chegam, cada um pega a arma e sai correndo e vão lutar, não. Não é briga de rua, não. É algo organizado, a estratégia montada e você lê na Bíblia aqui, você vê várias estratégias. Não, eles vão esperar a gente aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar a volta por essa montanha e pegar essa surpresa aqui. Então é tudo estratégia. Aí o outro exército pensa assim, não, peraí, eles estão achando que nós estamos aqui vigiando aqui, vamos ficar atentos àquele lado ali também. Então é assim, estratégia. Tem aquela pessoa própria para pensar e montar aquela estratégia. O soldado que vai para a batalha, o cara não pode ser manso, não. Tem que partir para cima e conquistar. Senão você vai morrer. Quer falar, Beth? E Deus também não é muito estratégia, né? Para eles, né? Igual confiar a cidade, embora, estratégia. Muita estratégia. Tipo da minha vida, isso com eles que não vai ter. Quanto? 31? Aí. Aí, o mais interessante, nas batalhas de Josué, não era só vencer o exército. Eles tinham que entrar na cidade e eliminar Porque eles estavam conquistando aquela cidade. Tipo assim, é diferente. A Babilônia passou por Israel, né? E deixou tudo destruído, né? Que entra Lamentações. Jeremias cai naquela depressão, quase, né? De ver toda aquela cidade rica, tanta glória, de repente, tudo destruído. Né? A Babilônia passou e levou tudo que era de bom. Israel estava fazendo diferente, eles estavam conquistando, eles estavam pegando de volta o que era deles. Né? Porque, na verdade, aquela terra era deles. E eles que desceram para o Egito. Então, assim, eles tinham que, igual a pastora falou, eliminar aquilo e estabelecer uma nova cidade. Além da terra ser deles, que Deus deu para eles, igual ela falou, era a ordem de Deus. Então, Josué ele tinha a sua estratégia, né? Ele buscava de Deus a estratégia para lutar. Toda vez que eles não seguiam a estratégia de Deus, eles perdiam ou sofriam, perdiam muita pessoa, muito soldado, né? Aí Cristo vem cá e fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos naquela época não iam dar terra nenhuma, na verdade, né? Porque eles estavam no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, né? Eles estavam à flor da pele, assim, né? A tensão em relação à batalha. Nunca participei de um, nunca quero, mas bem tenso.
O mestre, porém, não se importa com tal pensamento de olha para mim em Salmo 37, 11. Você não acha melhor você dar a aula, não? Oi? Dezessete, 37:11, lê para mim. mas os mansos estarão na terra e aproveitαρão na abundância de paz. Isso. Só que, qual que é a diferença? O mestre, ele não estava preocupado com os pensamentos de conquistar uma terra aqui. Ele estava com o pensamento, né, de conquistar a vida eterna. Então, assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, essa paz, nós vamos conseguir viver essa paz, literalmente, após o arrebatamento. Porque no mundo, o que nós vamos ter no mundo? Aflições. Então, esse pensamento das pessoas de conquistar tudo aqui, entendeu? É algo muito limitado. Deus, ele não é limitado. Ele é eterno, ele é soberano. O que ele oferece para a gente não é algo que vai acabar logo ali. É algo eterno, são valores eternos. Então, a terra que ele está falando não é a terra que Josué exatamente lutou para conquistar, né? Porque para as pessoas, tirando os discípulos, para as multidões, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, era algo muito contraditório, né? Era algo muito difícil de compreender. Como que eu vou herdar a minha terra? Como eu vou conquistar minha terra de novo se eu for manso, né? Se eu for muito tranquilo, muito calmo? Eu tenho que partir para cima, eu tenho que juntar pessoas para agitar a nação, para que aconteça alguma coisa, né? Para que algo venha mudar. Igual na época lá do Collor, né? Se começou a levantar grupos de pessoas contra o governo, foi agitando a nação até que eles alcançaram o objetivo deles. E isso acontecia naquela época. Levantava pessoas para tentar sair do domínio de Roma. E Cristo falou, não, calma. Então, a tão sonhada promessa da posse da terra não é uma conquista do braço ou força humana, mas uma posição reverente à calma por parte dos que creem, porque o Senhor é a terra, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, sabendo que fiel é o que prometeu, e ele a dará aos que nele confiam. Amém? Então, fiel é aquele que prometeu. Voltando à nossa linha de raciocínio. Bem-aventurados humildes de espírito, não os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os pobres de espírito, para não esquecer, porque eles dependem totalmente de Deus. Eles não são ricos. A pessoa rica depende da sua, né, confia nas suas posses. Mas aquele que não é, confia naquele que pode oferecer algo para ele. E bem-aventurado então aquele que confia totalmente em Deus, entrega sua vida para Deus. Os que choram, porque eles têm Deus, porque eles são pobres de espírito, e confiam em Deus e têm o Senhor para consolar. Então feliz é aquele que chora nos pés do Senhor, porque receberá o consolo. E bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, porque confia totalmente em Deus, irmãos. Resumindo tudo, nós temos que depender totalmente de Deus.
porque dele é a terra e toda a sua plenitude. Você quer herdar a terra? Então nós temos que ser mansos e confiar em Deus. Porque toda a terra, tudo é do Senhor. Tudo é criação do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Algum comentário? Alguma coisa? Não? Então vamos lá. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você ler rápido as bem-aventuranças, você pensa, peraí, eu tenho que ser calmo. Mas como que eu vou ser calmo? Como que eu vou ser manso? E ter fome e sede de justiça. Né? Então, se você parar para meditar na palavra de Deus, você vê que é perfeito, irmãos. Encaixa assim perfeitamente as bem-aventuranças. Porque a fome e a sede é algo assim essencial para a nossa vida, né? É aquilo que nos mantém vivos. Você sente fome, se alimenta para manter o seu corpo. Você sente sede, você toma água para hidratar o seu corpo. É a necessidade básica que nós temos no nosso corpo, né? Aquele que para de comer, para de beber, vai só enfraquecendo. Chega uma hora, ela tem que alimentar, né? Por mais que seja um jejum, eu falando um jejum de 40 dias e 40 noites, é difícil, creio que eu não consigo fazer, né? Ficar sem comer, sem beber esse tempo todo. E chega uma hora que você vai ter que se alimentar, o seu corpo não vai aguentar mais, ou vai desfalecer totalmente. Então, o Senhor colocou aqui uma necessidade básica do nosso corpo para que nós venhamos entender o propósito dele, né? Então, aquele que tem fome e sede de justiça. Então, para o cristão, é algo essencial. Você ter fome, você ter sede de justiça. Que a justiça seja feita. Né? É um dos sentimentos mais ativos em nós. Talvez seja desse. Com tanta coisa que a gente vê hoje acontecendo, não pode faltar o que a gente vê hoje. Eu acho que um dos maiores da nossa vida hoje é esse. É em todos os sentidos, né? Se você começar pelo lado espiritual, né? Se você começar a analisar a metodologia, o ensino de várias igrejas, né? Acho que nem precisa citar nomes, você fica revoltado porque a pessoa está ensinando algo ali que não tem nada a ver, longe de pregar o Evangelho. Então você quer justiça para aquilo ali, né? O Evangelho tem que ser anunciado da forma que tem que ser anunciado, né? Não tem que inventar teologias para poder atrair as pessoas. Então você fica querendo justiça a respeito disso, né? Aquele que realmente busca o Senhor. Se você olhar a política, nem se fala, né? Levanta um candidato aí que realmente, às vezes, ele realmente quer fazer algo bom e põe uma proposta bacana para a população, para a sociedade. A pessoa ela é até assassinada, né? Até avião cai quando acontece isso. Então assim, isso é injusto. Por que vai entrar na política uma pessoa que é assassino? Por que vai entrar na política uma pessoa que é ladrão, que rouba? Né? Porque isso é assassinato, gente. A pessoa tem que ser julgada e condenada e ser presa. Isso é querer justiça, né? Se você olhar futebol, por exemplo, né, você vê aí, né, o que está no auge é o que? É o Cruzeiro. Aí você vê a situação do Cruzeiro, está lá embaixo, caindo cada vez mais. Mas por quê? Por causa de futebol mesmo em si? Não, não é por causa de futebol. É por causa de administração, por causa de roubo, de, como dizem, né, safadeza, né, que o povo desvia de dinheiro, isso derrubou. Então, assim, é injusto uma pessoa que gosta, que segue aquilo ali, às vezes gosta de assistir o futebol, ver uma situação dessa, né, é revoltante. Então, ao nosso redor, são várias situações que nos faz
querer assim, tomar uma ação, né, dentro de uma empresa, né? Eu já vi pessoas ser demitidas porque a pessoa era bacana, tinha faculdade, tinha cursos, ela se preparou para ocupar aquele cargo. Eu vi a pessoa ser demitida porque um outro era menos qualificado, mas ele queria promover o outro. Então eu vi essa pessoa ser demitida, que era perfeita para ocupar aquele cargo em relação aos requisitos, preenchia tudo, teve que, não posso promover aquele ali, então eu tenho que tirar isso, isso é injusto. Então o ser humano é mau também. Né? É complicado. Então nos faz ter fome e sede. Então, querer buscar a justiça tem que ser algo básico na vida do cristão, tem que ser algo essencial na vida do cristão. Né? Das necessidades básicas, a fome e a sede são duas das principais. A ingestão de alimento é algo obrigatório, dela depende a sobrevivência. Ao dizer que os que têm fome e sede de justiça serão fartos ou saciados, Jesus não destaca qualquer espécie de justiçamento, ou seja, punir aplicando uma forma de suplício corporal, em especial condenar à morte, ou a muito menos a ajuntamento amontinado. Abre para mim Lucas, capítulo 9, versículo 51. O que Cristo quer dizer com isso? Nós temos que ter fome e sede de justiça. Mas, antes disso, Ele nos ensinou a ser manso. Por que Ele nos ensinou a ser manso antes de ter fome e sede de justiça? Porque é aquilo que o Wagner te deu exemplo. É aquele momento que você quer pegar a pessoa pelo pescoço e apertar até ela pagar. Mas não é assim a justiça que o Senhor nos ensina. Não é fazer justiça com as próprias mãos. Não é juntar uma turma e ali e punir uma pessoa, condenar ela à morte. Não, a pessoa que é mansa, ela vai parar, ela vai analisar a situação, ela vai buscar a justiça da forma correta. Né? Aquilo que não vai prejudicar futuramente. Deixa eu abrir também Lucas. Vamos ver o que Cristo está nos ensinando. Pode ler. É o 9, 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram na aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a pessoa às vezes afirma que o Sermão da Montanha foi direcionado para os discípulos? Porque Cristo passou o sermão, as bem-aventuranças, e durante o seu ministério, ele passou a teoria, e durante o ministério colocou em prática. Então os discípulos falaram o seguinte: então peraí, as pessoas não querem receber Cristo, ele veio do céu, deixou a glória e veio em forma de homem para poder nos salvar, e agora essa aldeia não quer nos receber. Então vamos fazer o seguinte: vamos orar igual Elias orou, e que caia fogo do céu e consuma essa aldeia toda. Aí Cristo falou assim: não é assim não. Tem que ser manso, ser calmo, relaxa, né? Porque eu não vim aqui para poder destruir as almas dos homens. Não vim aqui para punir os homens, mas eu vim para salvar. Porque a vontade de Deus é essa: todo homem se salve. Então Cristo veio pregar a salvação. Ele ensinou a justiça, ensinou, mas não você buscar com as suas próprias mãos. Na verdade, é que a justiça seja feita conforme tem que ser feita.
Aí falou, podemos então orar para que caia fogo dos céus e o consuma? Não. Será que ele fez com poder? Oi? Será que o Pedro foi o nome que há, né? Uhum. Será que eles conseguiram, você está confiando em Jesus e queria fazer isso? Eu acho que ele está confiando em Jesus e não fez isso. Eu acho que teria. Acho que esse ia ter muito processo também dentro da cidade, automático, tá falando daquilo ali, pregar, você tem que estar Jesus aqui agora e tudo mais. Só que é o questionamento do povo. Aí quando eles não aceitaram tudo mais, assim, ficou. Por isso até nós vamos falar sobre essa parte do segundo da montanha, que é preparar coisa para eles também terem isso, é um processo. Tem uma coisa, por exemplo, a gente vai fazer um projeto, mas a gente quer que a pessoa automaticamente, em 5 segundos, aceita Jesus. Lá é aquela vez de crenças, percepções de outras crenças, tudo mais, tudo é processo. Eu penso o seguinte, na experiência que eles adquiriram, até esse ponto aqui, eu creio que a fé deles estava bem trabalhada em relação a tudo que eles já viram. Eles confiavam que eles poderiam fazer esse povo. Poderiam. Tanto que o Senhor, na hora, repreende eles. Não, isso não. Né? Então, não sei, isso é Deus. É eles e Deus. Se Deus ia liberar isso para eles. Agora, se Cristo falasse, vamos fazer, ia acontecer. Porque Cristo, o próprio Deus, ia autorizar. Não pelo poder dos discípulos, que eles não tinham nada, poder nenhum, mas pelo poder do Senhor. Né? Assim como Elias. Elias não fez pelo poder dele cair fogo do céu, mas pela fé que ele tinha em Deus. A obra de Deus. Né? Então, vocês estão vendo que tudo vai encaixando, as bem-aventuranças vão encaixando uma na outra, para você ir avançando com esse perfil. Você tem que adquirir exatamente nessa ordem, porque não adianta você falar assim, eu sou aquele que tem fome e sede de justiça, mas eu não sou manso. Então você está um pouco fora do que Cristo ensinou, né? Porque esse aqui é o perfil que o Senhor está passando. Você não vai conseguir administrar a justiça se você não é manso, se você não para, se você não raciocina, se você não tem uma direção do Espírito Santo, né? Você não vai conseguir aplicar isso. E Cristo, ele teria todo o poder e toda a autoridade para aplicar a justiça, né? Porque todo o poder e toda a autoridade foi dado ao Senhor, a Jesus, né? Céus e na terra. Ele poderia fazer isso, mas ele falou, não, agora não. A justiça, ela vai ser aplicada na hora certa. As pessoas, elas que não receberem a Cristo vão ser condenadas e vão ser justiçadas no momento certo. Amém? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom, então tá ficando bem explicado. Vamos lá. O mestre refere a um perfil de pessoa cujo desejo, a vontade e aspiração pela justiça tornaram-se parte da sua natureza. Essas pessoas não se comportam assim por querer fazer tipo. Não se trata disso. Elas sentem dor do próximo e não somente as suas. A tal percepção as leva a sentir fome e sede de justiça, não como regras impostas, mas como sentimento conscientes que fazem parte de sua natureza. Jeremias 31, 33. Acho que eu preguei nesse versículo antes. Então, assim, essa fome e sede de justiça não é algo que você vai impor na sua vida. Não é isso que Cristo quer. Cristo, ele não quer que você seja manso porque está impondo isso para você. Não, ele quer que seja a sua natureza. Né? Que você deixe o Espírito Santo trabalhar isso na sua vida. Né? As bem-aventuranças, o Espírito Santo tem que trabalhar para transformar, mudar realmente a nossa vida, a nossa natureza. Então, essa fome
essa sede de justiça é algo assim, natural seu. Lê para mim. É Jeremias 31, versículo 33. Mas deixa eu consigo que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Então, como que você adquire isso aí? Essa fome, essa sede de justiça? Como que você passa a ser humilde de espírito? Como que você vai conseguir chorar aos pés do Senhor? Né? É pela palavra de Deus. É uma transformação que o Senhor faz na nossa vida. Né? Que nós buscamos isso. Deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Deus vai colocar o quê? A sua palavra, as suas leis. O povo que Deus quer é esse. Que a sua palavra, a sua lei, esteja na mente daquela pessoa. Esteja no coração daquela pessoa. Aí sim, quando a palavra estiver fixada na sua mente, no seu coração, for algo natural na sua vida, aí sim o povo vai ser aquele povo que o Senhor quer. Aí eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Não é isso? Eu serei o seu povo, um povo, e eu serei o seu Deus. É isso que o Senhor quer. Que a palavra dele esteja em nossa vida. Totalmente, irmãos. Em nossa mente, imprimir ela no nosso coração. Aí nós vamos conseguir trabalhar isso, as bem-aventuranças na nossa vida. A princípio, quando a pastora me chamou para liderar o grupo de levitas, eu tinha na cabeça o seguinte, falava assim, gente, eu não sou líder, né, não tenho essa, nunca fui assim, tem pessoas que desde pequenininho você vê liderando, né, nas brincadeiras, liderando tudo que acontece no bairro. Tem gente que já nasceu assim, parece que já é líder. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui de estar à frente das coisas, tomar a frente dos negócios. Eu nunca fiz isso. Aí a pastora oferece para você quer trabalhar com os levitas. Eu falo assim, gente, eu não tenho paciência para poder mexer com esses negócios, porque eu não vou ter paciência com as pessoas, né? Eu não vou ter paciência com a pessoa que está fazendo charminho. Eu vou tocar, eu não vou, é do meu jeito. Eu não vou ter paciência com isso. Hoje em dia, eu já tenho uma forma diferente de pensar, né? Eu não tenho que perder a paciência com essas pessoas, né? Por mais que a pessoa esteja fazendo charme, por mais que a pessoa queira só enrolar no grupo, o que eu quero é o seguinte, meu pensamento hoje é, a obra, o que você está fazendo não é para mim, é para o Senhor. Então eu não tenho que perder a paciência com a pessoa que está tomando uma atitude infantil dessa. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus para essa pessoa, para que ela entenda que o que ela está fazendo não é para pastor, não é para Deus, para irmã, não é para nenhum de nós, é de Deus. Os discípulos não faziam um para o outro, é lógico, um ajudando o outro, mas a obra é do Senhor. O anunciar o Evangelho não é para que eu venha ficar, para me beneficiar, não. É para beneficiar o Evangelho quadrangular, não. É para beneficiar o reino dos céus. É seguir o mandamento, não é um mandamento que a pastora, líder, superintendente passou para você, não. É o Senhor Jesus que passou essa tarefa. Pregar o Evangelho, anunciar, ir e pregar o Evangelho. Estão entendendo? Então, assim, hoje a minha forma de pensar é diferente. Hoje eu teria mais paciência com esse tipo de pessoa, né? Às vezes eu falaria bem menos algumas coisas, porque eu entendo que eu também não estou trabalhando para essa pessoa, para Deus. Amém? Então, quando a palavra de Deus ela entra na nossa vida, é como eu falei, você lê uma obra, eu não vou entrar na outra não, porque não vai dar tempo. Você lê uma obra, irmãos, você pega um livro para ler, você vai lá no autor, você quer conhecer um pouco do autor, não é isso? Por que ele se expressou assim? Por que ele escreveu esse livro se expressando dessa forma? Por que ele fez essa música se expressando dessa forma? Você quer entender. Quando você vai até Cristo para entender a palavra de Deus, para entender essa obra que ele fez aqui, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças,
você cai num questionamento, assim, gera muitas dúvidas a respeito do Senhor Jesus, a respeito do reino dos céus, a respeito de várias coisas, porque a nossa mente não consegue compreender as coisas eternas. Então você começa a mergulhar no Senhor Jesus para entender a sua obra. Aí quando você começa um pouquinho a entender essa obra, surgem mais dúvidas ainda. Aí você entende o jeito da pessoa. O que ela sente ao escrever isso? Cristo, ele é amor. Quando ele falou isso, ele estava expressando o amor para a humanidade. Ele estava expressando o amor de Deus para a humanidade. Aí quando você entende isso, que a palavra de Deus entra na sua mente, no seu coração, aquele monte de dúvidas que você tinha, simplesmente acaba, porque você não quer mais uma resposta, você quer simplesmente se entregar para o Senhor. Simplesmente se entregar. Deus, ele é amor. Quando você cai nesse amor, quando você entra nesse amor, você não se perde, você não fica perdido, né? Você simplesmente se entrega para o Senhor. Então aquelas questões, eu lembro quando eu entrei na igreja, eu fazia um monte de perguntas difíceis, que elas nem tem resposta na Bíblia, para a pastora te dar, para o professor te passar, nem tem uma resposta para poder te dar. Eu fico pensando, hoje, por que eu fazia esse tipo de pergunta? Eu tinha que simplesmente me entregar à palavra de Deus, buscar conhecer a palavra do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. O Sermão do Monte, quantas vezes nós já ouvimos? Quantas vezes nós já ouvimos pregações, ministrações do Sermão do Monte? Mas eu nunca parei para pensar que é uma sequência do que o Senhor quer para a gente, os valores que Deus quer para a gente, né? E é algo que um vai completando o outro. Você pensa assim, mas é difícil ser humilde. Mas quando você chega aqui, não, você tem que ter fome e sede de justiça. Mas é algo natural na sua vida, né? É algo que você não vai buscar com as suas próprias mãos, porque você confia em Deus e toda a justiça está na mão do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Amém? E no momento certo, Ele vai tomar as ações contra os inimigos, Ele vai fazer o que é certo, e todos vão reconhecer que é justo e que é certo o que Ele está fazendo. Amém? Nós vamos parar aqui. Domingo que vem, eu creio que não tem aula, né? Então, domingo que vem não tem aula, mas que você venha ler, né, esse texto, Mateus capítulo 5, no versículo 1 até o 12. Leia, amém? E medita nessa palavra. Deixa a palavra do Senhor entrar na sua vida, para que nós possamos ser o povo do Senhor, que Ele venha realmente ser o nosso Deus. Amém? Alguma dúvida, irmão? Está no momento de dúvida, perguntas? Não, então passo a palavra para Edilson. Amém? Pode falar. Agora, no versículo 10, já você vai, né, falar mais para frente, não estou antecipando, mas o versículo 10 fala mais ou menos dessa parte da parte da justiça, né? Até nós como cristãos, né? Até se compara, né? Para poder a gente, né, conseguir, abrir a leitura que só de perseguição por causa da justiça, porque desse é o reino dos céus. Isso aí. Então, leia na sua casa, estude. No outro domingo não sei se é esse ou outro, nós vamos dar continuidade, amém? Irmãos, bom dia, Márcio convosco, amém? Aula maravilhosa, né, irmãos? Dava para ficar aqui tranquilamente umas 2 horas, só que você falar isso com o Master, vai querer 3, 4, 5, então melhor manter 1 hora mesmo, porque senão, né? Irmãos, em março deste ano, nós iríamos, à volta da convenção, em abril, nós passaríamos a utilizar as revistas, né? Só que nem convenção teve, não teve como comprar as revistas, ficou um tempo faltando,
Mas assim, irmãos, a revista está fazendo alguma falta? Vocês verem, né, que é uma aula cada uma mais maravilhosa assim do que a outra, né? Aulas muito boas, e graças a Deus, quando nós voltamos, eu pensei como que nós vamos fazer agora sem as revistas? Sem as revistas. Mas ainda bem que o Senhor sempre nos dá inteligência e temos sempre um plano A mais, não plano B, que isso não existe para mim, B, entenderam, gente? B é A mais, um plano A mais, um plano A mais, né, de colocar, o que foi? De colocar, né, cada um da lição. Então agora, irmãos, o que nós vamos fazer? O Asta encerrando agora a escola dominical. Quando ele for encerrar a lição dele, vai pular a vez da pastora, vai pular a minha vez, e vai pular a vez a pastora, a minha, vai pular a nossa vez, porque a minha mãe que vai dar aula. A da quadrangular que ela está preparando. Por quê, irmãos? O ano já está quase acabando, né? Dezembro já está aí, né? Possivelmente, a gente já vai terminar a aula agora em dezembro. Eu não sei a data certa ainda, porque temos que ver quando que vai ser a assembleia, e daí vamos encerrar a aula. No ano que vem, meninas, eu creio que no nome de Jesus, né, a gente já vai ter a vacina já, porque estão planejando já para no máximo começar a vacinação em janeiro. Então Deus abençoe nesse contexto, a gente pode estar com a escola normal, as crianças também, ok? E com relação ao ano que vem, irmãos, ainda vamos manter esse estilo de aula ainda, né? Porém, a gente já está conversando para ter algumas aulas com um assunto mais extenso, um assunto mais extenso, como aquele que vocês geriu, aquele dia que dá para nós. A gente está verificando isso ainda. E uma outra coisa, irmãos, eu faço assim, isso não é uma obrigação, irmãos, tá? É uma sugestão que eu estou dando a vocês, a quem é professor. Então, por exemplo, a dar estudos com relação, né, é só uma sugestão, irmãos, não é obrigado a dar estudos com relação ao que está acontecendo, a datas comemorativas, ou com o que está acontecendo no mundo, ou no Brasil, o que for. Por exemplo, domingo que vem já são as eleições. Dá um estudo com relação a isso, as eleições. Um exemplo, ano que vem, carnaval, a mesma coisa. Depois do domingo, o Wagner falou mesmo, carnaval. Depois vem a Páscoa. Depois vem o quê? Sei lá, Dia dos Namorados. Depois vem aí Dia das Mães, exato, Dia dos Pais, entendeu? Dia das Crianças. Então, sim, isso aí, irmãos, é apenas uma sugestão, tá? Não é que seja obrigado a fazer isso, é apenas uma sugestão, né? E agora, irmãos, só por curiosidade, eu falava aqui que eu queria tanto ver uma aula que em determinado assunto, alguém imagina que aula que deve ser essa? Não, não é. Não, também não. Alguém imagina, gente? Nem para que eu contei isso. Irmãos, eu que sou assim, né, da área da tecnologia, se vocês vissem o tanto de investimento que está sendo feito, tanto de investimento para combater o coronavírus, para vocês terem uma ideia, a NASA, a Microsoft, a Amazon e mais uma empresa aí o Google e mais uma empresa que eu não recordo o nome, eles emprestaram seus supercomputadores, né, à Organização Mundial da Saúde, para ver se ali eles conseguiam o mais rápido possível a conseguir essa vacina. E outro, irmãos, são equipamentos com a mais alta tecnologia de inteligência artificial, ainda pesquisando. A Casa Branca, para vocês terem uma ideia, lá eles têm um centro de pesquisa dentro da Casa Branca, que eles promoveram uma competição de inteligência artificial. Como que funciona essa inteligência artificial? Para quem não sabe, irmãos, o coronavírus, ele não existe, não é da agora, tá? Ele já existe há muito tempo. E já foram escritos vários artigos com relação a ele. Então, e assim, irmãos, são artigos de 1000 folhas, 500 folhas, sei lá, é muito grande.
Então começaram a desenvolver algoritmos, né, códigos de inteligência artificial, para que eles pudessem ler aqueles artigos, e aqueles artigos, ali, eles achassem uma solução para combater o vírus. Isso veio lá da Casa Branca, ou seja, toda a tecnologia é empenhada para o quê? Para acabar com essa praga desse vírus. Agora, detalhe, irmãos, nós como cristãos, já pensamos qual seria a vontade de Deus com relação a isso tudo? Pessoas morrendo, o vírus aí, sai uma vacina aqui, depois vê que não deu certo, sai outra ali. Nós já pensamos qual seria a vontade de Deus com relação a isso tudo? O mundo hoje, que nós vivemos um mundo tecnológico, com tanta tecnologia, irmãos, quando começou a pandemia, eu pensei, daqui um mês já vai estar aí a vacina, tranquilamente. Com tanta tecnologia que nós estamos, já estamos aí há 8, 9 meses, não sei, e até hoje, né, ainda há testes ainda, mas nada ainda comprovado 100%. Ou seja, nós já pensamos qual que seria a vontade de Deus com relação a isso tudo? Então eu esperaria que alguém desse uma aula sobre isso, a vontade do Senhor, nesses tempos de pandemia. Na Bíblia tem uma passagem que a gente às vezes até não entende para entender agora. O cara de Deus cerrou o entendimento dele. Exatamente. Então, hoje, eu creio que não fazer isso. Porque, tomar um vírus em 2009, não vai ter muitos vírus, mas agora Deus realmente está cerrando o entendimento. Exatamente. Exatamente. E assim, são muitos cientistas, são muito equipamento, né? As praticamente se juntaram ali para achar uma cura, uma solução, uma vacina, sei lá. Mas até hoje, né, estamos assim. Mas por outro lado também, irmãos, a hora que o Todo-Poderoso quiser também, só ele falar assim, tá aí essa que é a fórmula da vacina. Um exemplo, na hora, irmãos, vai ter gente, nossa, mas realmente é mesmo, isso funciona. A hora que ele quiser, ele faz isso. Então, uma aula que eu queria ver seria essa, a vontade de Deus, principalmente desses tempos de pandemia. Né? Quer que fale alguma coisa? Vamos pegar a classe de amanhã, não. Oi? Não entendi? Nós estamos fazendo essa aula, né? Daqui a pouco, Essa aula vai descobrir Deus, a vontade dele. Vai começar lá no Velho Testamento. Não entendi, mãe? Essa aula que eu estou sugestando aí, descubra Deus e a vontade de Deus. Essa aula começa no Velho Testamento e termina no Novo. É toda a Bíblia. Mas A vontade de Deus, descubra Deus. Mas como eu estou pensando mas como agora eu vou dar aula só no ano que vem, né? Que agora não vai dar mais tempo, eu já estou até com o tema já na minha cabeça já, baseado no filme ainda, inclusive, Um Sonho Impossível. Um Sonho Impossível. Amém? Fique de pé, irmãos. Quem trouxe ofertas, vamos consagrar as ofertas e vamos também encerrar a nossa aula dessa manhã. Amém? Irmãos, só uma coisinha. Eu mais a pastora, a gente sempre fala sobre isso, né? E a gente não vai ter aula ano que vem. Tem aula do domingo que vem, né? A gente sempre fala sobre isso, tal, sobre política, mas olha só que interessante. Por que eu queria uma aula assim que desse bem a calhar uma aula do domingo que vem? Porque hoje, irmãos, infelizmente, hoje há pessoas mais, como é que eu posso dizer assim, mais partidárias do que uma pessoa comunitária, entendeu? Por que eu falo isso? Porque hoje, agora de manhã, o Bolsonaro, ele pode estar lá na casa dele lá, né, inventar um xalá, alguma coisa, tomar, nossa, isso cura o coronavírus. Isso é comprovado cientificamente que aquilo realmente cura, né? Amanhã mesmo ele pode acabar com essa crise econômica aí, que ainda, quem for de esquerda ainda, vai assim, criticá-lo. Amanhã o Lula pode vir governar o Brasil, alguém do PT, quem for lá, acabar com o desemprego, acabar com tudo aí, e mesmo assim da direita ainda achar mesmo para criticá-lo. Ou seja, ainda pessoa, infelizmente hoje, não existe mais pessoas
aquela vontade de política, assim, por geral, mas há pessoas, assim, partidárias. Infelizmente, só olha, o meu partido fizer isso é bom. Se outro fizer, ele é ruim. Então, às vezes, quando eu falo que eu não gosto de política, realmente é por causa disso. Olha que interessante. Alguém aí viu o discurso que o Biden deu quando ele ficou sabendo que ele vai ser o novo presidente dos Estados Unidos? Alguém viu? Pois é. Então, quem gosta de política que é uma política teria que ver isso, porque isso aí foi diretamente aqui do Brasil. Ele disse assim: olha, nós republicanos, porque lá no caso os Estados Unidos é republicanos e democratas, nós temos que unir em favor, em comum da nação. É hora de nos unirmos. Olha que interessante. Ele falando isso. Amém? Então por isso que é bom também a igreja também ficar atenta a isso, né? E como eu falei, trazer também nós, os professores, assuntos com relação a isso também, ao que está acontecendo no mundo, né? Em geral. Amém? Quem trouxe a oferta, essa oferta para o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, eis aí, seu Filho, meu Pai, que está faltando nessa manhã, peço para o dominical, Senhor. Se vai abençoar cada um que for ofertar, quem não for ofertar, abençoa cada um de nós, Senhor. Também peço ao Senhor, Pai, muito obrigado por essa aula. Continue falando conosco ainda assim, sobre esses assuntos, Senhor, que podemos ser mansos, pobres de espírito, Senhor, enfim, trabalha em nossa vida a cada vez mais, Senhor. Pai, que nós venhamos ter um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, Senhor, debaixo da tua presença, Senhor, e que o Senhor venha ser com todos nós, com nós e com nossa família, no nome de Jesus. Com nós e com nossa família, no nome de Jesus. Leva-nos em paz para o nosso lar, Senhor, da tua graça, da tua proteção divina, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Deus abençoe a todos e um bom domingo, no nome de Jesus.